De volta no ar o programa Atuação e já aqui do meu lugarzinho para trazer para você uma entrevista ao vivo com Ricardo Oliveira, tudo a respeito de contabilidade. E o tema da nossa entrevista de hoje é sobre microempreendedor individual. Daqui a pouquinho a gente vai poder abordar diversos temas, mas antes eu quero deixar à sua disposição o nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida a respeito deste tema, mande uma mensagem agora para este telefone que está aqui na sua tela, 999949171. Através deste número, você enviando a sua pergunta, nós poderemos repassá-la aqui para o Ricardo e assim você já terá a sua dúvida sanada para que você possa estar com tudo regulamentadinho e não ter nenhum problema. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui novamente nos estúdios da TV2C para trazer informações para quem está em casa. Prazer, Gabi. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez podemos estar aqui e, quem sabe, cooperar, né? Com todos aqueles que estão nos assistindo. Ricardo, você vindo aqui através da Adcom, né? Eu gostaria de te perguntar, então, nesse ramo da contabilidade, vamos começar do começo, do base. O que configura o microempreendedor individual? É um tipo de empresa que é aberta, mas como abrir isso? Quem pode, quem não pode? O microempreendedor individual, ele foi criado justamente por conta de muitas atividades das quais havia uma inviabilidade de fato, a pessoa se formalizar como uma empresa, mas por outro lado, por conta até da sua própria necessidade de estar ativo no mercado, então o governo, ele criou o microempreendedor individual. Então isso veio trazer muitos benefícios para aquele que não tinha condições, por um lado, de ter empresa, até por conta de faturamento, né? Nós vamos falar aqui, o microempreendedor individual, o MEI, ele pode ter no máximo um faturamento anual de 81 mil, com um custo baixo mensal, né? Inclusive sendo dispensado a própria empresa de contabilidade para fazer. Então, o MEI ele vem com esse caráter, não só para trazer um benefício em termos de formalização, mas também em termos de regularizar até a própria questão social. Por exemplo, quando ele paga a sua mensalidade no MEI, o seu imposto no MEI, ele também está contribuindo com o INSS. Então, são algumas vantagens aí que a gente pode dispor para aquele que precisa se formalizar no mercado. E aí garante para o próprio trabalhador uma condição também de ter os seus direitos adquiridos. Exatamente. Inclusive, essa própria contribuição. Hoje a contribuição de MEI, ela varia aproximadamente R$ 70,00 mensais. E isso dá a ela, inclusive, um direito de, no futuro, se aposentar com o salário mínimo. Inclusive, Gabi, até mesmo se ele tiver uma situação de uma necessidade de ficar encostado pelo INSS. Muitas vezes ele teve um acidente, aconteceu alguma situação, então ele vai ter o direito de receber. Para isso, ele precisa manter em dia todas as contribuições mensais ali do MEI. Existe alguma restrição para se fazer esse tipo de empresa, Ricardo? Gabi, além dessa condição de contribuição, de arrecadação dessa empresa? Isso. Bom você destacar esse ponto, além da contribuição, porque muitos abrem a MEI e esquecem da MEI. Mas uma outra condição é que muitas vezes, às vezes acontece. A pessoa ela é sócia de uma empresa e acabou que abandonou a empresa, por algum motivo ou outro, a empresa ficou esquecida. Então, se por algum motivo ela já tinha uma empresa no passado, ou mesmo é sócia no presente, muitas vezes de uma empresa que está inativa, isso vai impedi-la de ser um microempreendedor individual. E Ricardo, quais são as condições da manutenção? Você citou isso, né? Fiz a MEI, mas esqueci dela. Tem que estar ali mantendo mês a mês. Quais são essas obrigações? Isso. Basicamente são duas obrigações. O pagamento mensal, sim, que deve ser feito mensalmente, com uma guia específica, isso é gerado, né? E não tem dificuldade. Hoje, pelo próprio sistema Gov, nós falamos dele na outra oportunidade aqui. E também um outro ponto muito importante é que todo ano ele precisa fazer a sua declaração anual. Ou seja, todo ano ele tem que fazer a declaração daqueles faturamentos que eles tiveram. Lembra que no início eu disse que o faturamento anual no máximo era R$ 81 mil. Então no ano subsequente ele precisa dizer, olha, no ano anterior, vamos dizer, no ano de 2023, por exemplo, eu faturei 80 mil reais. Não posso passar 81 mil. Tem umas implicações e a gente pode falar disso depois. Mas eu cheguei a 80 mil, cheguei a 70 mil. Então, essas são as implicações. Eu tenho que pagar mensalmente e no ano seguinte eu tenho que fazer a declaração de tudo o que eu faturei.
Um detalhe aqui com relação a faturamento, importante destacar. O microempreendedor individual ele não é obrigado a emitir nota fiscal, ainda que ele possa fazê-lo. Ou seja, ele tem a iniciativa de poder se cadastrar na prefeitura, tirar o seu alvará e emitir a nota mensalmente. Então, com isso, ele também pode ter vários clientes onde ele vai estar dando ali as suas notas fiscais mensais, prestação de serviço. Um detalhe importante também que a gente pode colocar aqui. Muitas são as atividades que são contempladas pela MEI. Por exemplo, atividade de serviço, atividade de comércio. Algumas atividades, já aproveito para citá-las aqui, elas são vedadas do MEI. Para destacar, né, apenas de forma bem genérica. Atividades, por exemplo, regulamentada. As atividades regulamentadas, aquelas que possuem um conselho, né, um conselho de arquitetura, um conselho de engenharia, os dentistas, esses tipos de atividade, elas não podem ser MEI. Via de regra, de maneira geral, serviços em geral e comércio. Agora, um detalhe, não pode passar dos 80 mil. Já disse isso anteriormente. Outro ponto, tem que fazer o recolhimento mensal e no ano seguinte tem que fazer a declaração anual. E também em relação ao imposto de renda, né? Como você acaba aí trazendo isso pra gente, a importância depende se é necessário. Talvez essa seja uma das maiores dúvidas que acontece. Por exemplo, eu sou um microempreendedor individual. Eu tenho que fazer essa declaração que eu acabei de dizer anual. Essa é a declaração do MEI. Agora, a minha declaração pessoal, particular, pessoa física, eu sou obrigado a fazer? Depende, Gabi. A declaração de imposto de renda pessoa física vai depender. Por exemplo, analisa se você tem como única fonte de renda o seu MEI. Se você tiver como única fonte de renda o seu MEI, você vai ter que fazer um cálculo. Por exemplo, você vai pegar todo o seu faturamento do ano, vai diminuir as suas despesas, lembrando que são despesas legítimas, tem que ser despesa com nota fiscal, despesas regulares mesmo. E aí você diminui. Se o valor ultrapassar 30.600, que é o limite do imposto de renda, então você está obrigado a declarar imposto de renda também. Então, o que sobra da MEI, né, você tem o faturamento bruto, vamos dizer, você faturou lá o limite máximo, 81 mil. Diminuiu suas despesas. Vamos dizer que você teve despesa 50 mil reais. Opa, 31 mil foi o que sobrou para mim? Estou obrigado a declarar imposto de renda. Se sobrou menos de 30 mil, então não estou obrigado a declarar imposto de renda. É extremamente atento, realmente, importante estar atento a esses valores, né, Ricardo? São questões aí fundamentais para estar regularizado, estar tudo certinho com o governo. Não só eu preciso ser um bom prestador de serviço, mas de certa maneira, quando eu chego em casa à noite, eu vou precisar, né, pegar todos os meus documentos ali, toda a minha movimentação, fazer o meu financeiro, controlar, para depois, então, prestar contas aí para o fisco. E como que faz para ter o MEI? Precisa de uma série de documentos específicos. Inicialmente, você não pode ser sócio de nenhuma empresa, não para evitar surpresas, né? Sim. Segundo ponto, você tem que ter os seus documentos pessoais. Falamos também na outra ocasião, falamos também do seu acesso Gov. É importante que você tenha um acesso Gov, fundamental para você poder constituir a sua MEI e ser maior de idade. Então, se você preenche esses requisitos, não tem empresa, né, os seus documentos estão regulares, acesso Gov, é maior de idade, você pode ter uma MEI. Ricardo, aqui na cidade de Londrina, antes da gente iniciar aqui ao vivo, durante o intervalo, nós estávamos conversando. Existe na cidade de Londrina, e até isso é muito bacana para quem quer se regularizar e pode participar desse tipo de ação, que são as licitações voltadas por parte da prefeitura para quem é microempreendedor, que é o tema que nós abordamos hoje, mas também para quem é microempresário, né? Aquele ME e algumas outras situações, como até empresas familiares também. E é muito bacana participar disso, mas tem que ficar atento quando for fazer a licitação também algumas questões de documentação. Tudo isso influencia a girar a economia da nossa cidade, mas é importante ter atenção a esses pontos. A nossa cidade ela é muito pujante com relação ao incentivo, né? Não só por parte da CIL, mas da própria prefeitura. Então, se você é microempreendedor individual, lembre-se, o governo, aí eu vou ampliar no governo na esfera federal, o governo ele sempre está dando possibilidades para que a pessoa possa formalizar e se desenvolver. Então, não só isso, Gabi, isso também é muito importante. Agora, como microempreendedor individual, eu posso ter uma conta bancária do próprio microempreendedor, é uma conta pessoa jurídica. Então, a gente sempre orienta os nossos clientes que nos consultam com relação a isso. Evite trabalhar na pessoa física. Se você tem a MEI,
faça na sua conta pessoa jurídica. Também um outro ponto, há algumas linhas de crédito específicas para MEI. Você pode muitas vezes comprar um carro com desconto pelo fato de você ser um microempreendedor. Então vale muito a pena estar ligado nesses pontos que você colocou e outros aí que estão disponíveis. Ricardo, quem tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato lá com vocês. Vocês têm esse serviço também para tirar a dúvida das pessoas e deixar todo mundo regularizadinho. Fala que você assistiu o programa da Gabi Atuação e você gosta do programa Atuação e nós vamos ter o maior prazer em te atender. O telefone está aí na sua tela para que você possa tirar as suas dúvidas, caso você esteja interessado em se regularizar ou já tenha a sua MEI e tem alguma questão aí que precisa então ser regularizada. Ricardo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, aqui Gabi. no programa. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Em outras oportunidades iremos falar de outros tipos de empresa também, para que você possa saber mais a respeito de como funcionam essas questões e para que você possa ter até mais oportunidades. Como eu estava aqui conversando com o Ricardo, vou pedir para a produção até colocar as informações aqui para mim, porque a Prefeitura de Londrina está com a maior licitação aberta prevista para 2024. E se você se regulariza neste sentido, você tem a possibilidade de ter a Prefeitura de Londrina como sua cliente. As duas maiores licitações de compras previstas para este ano foram abertas pela Prefeitura de Londrina. São 63 oportunidades para microempresas, MEIs, empresas de pequeno porte, as chamadas EPPs, e também as microempresas individuais, as MEIs da nossa cidade. Os dois pregões devem acontecer no mês de abril ainda. E o rol de materiais, os itens que serão comprados pela Prefeitura, incluem, por exemplo, areia, argamassa, produtos então como portas, tábuas, alambrados, telas de sombrite, entre diversos outros materiais voltados à construção. E o programa Compra Londrina da Prefeitura, junto com a ACIL, está com os seus canais abertos para ensinar os pequenos negócios, inclusive empresas familiares, interessadas em aprender como preparar toda essa documentação e entrar na disputa para a venda de materiais de construção para a Prefeitura de Londrina. O valor da compra gira em torno de 12 milhões de reais, materiais elétricos e de construção. Para que você tenha essa possibilidade, você deve ter esse tipo de empresa também e trabalhar desta maneira. São ações como essa da Prefeitura de Londrina, voltadas para empresas da nossa cidade, que estão visando realmente fazer com que o dinheiro da nossa Prefeitura, pago por nós contribuintes, retorne à nossa cidade, aos empresários e aos funcionários aqui de Londrina e não de empresas externas, de empresas de outras cidades.